os milagres eucarísticos só acontecem por causa da missa do Novo Ordos, a missa nova. A culpa é do rito da missa de Paulo VI. Que história é essa? Fica comigo até o final do vídeo pra você entender o que é que tá acontecendo aí. Algumas acusações pra variar sobre o rito de Paulo VI, né? Então, que a gente tá trazendo aqui de novo, tá bom? Antes, não esquece de deixar meu joinha nesse vídeo, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho, tá bom? Não esqueça, filho amado de Deus, principalmente se você é contra o rito de Paulo VI. Respeite essas regrinhas aqui se você quiser comentar. Pode comentar, deve comentar, mas siga essas regrinhas aqui. Combinado? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Então vamos lá, né? Estava eu navegando na net novamente, olhando lá o Instagram, e apareceu essa postagem aqui do padre José Eduardo, falando sobre os milagres eucarísticos, né? Ele trouxe aqui um ponto que muitas vezes é deixado um pouco de lado, e vale a nossa reflexão. O que ele fala aqui? Que nem todos os milagres eucarísticos, ele acontecem por conta da incredulidade, ou seja, de pessoas que não acreditam que ali na hóstia existe Jesus mesmo. Existe a transubstanciação, ou seja, o vinho que se torna sangue, o pão que se torna carne, e nós já fizemos um react aqui dele até debatendo com protestantes sobre essa questão. Então ele traz aqui alguns casos corroboram com essa informação. Então, lá no México, em 2006, que durante a comunhão a hóstia começou a sangrar, os exames confirmaram que foi um tecido cardíaco humano vivo, o padre e o povo tinham fé. Na Polônia, em 2008, que a hóstia caiu, foi colocada ali na água e não se dissolveu e ainda formou ali o tecido do coração humano, entrelaçado ao pão. E o celebrante, o povo também não tinha dúvida da presença de Cristo. Teve também na Polônia, em 2013, a mesma situação lá de 2008, né? Só que isso foi na noite de Natal, que a hóstia caiu, foi guardada com reverência, e aí surgiu um tecido cardíaco em agonia. Em Buenos Aires, em 92, 94 e 96, que foram os fragmentos da hóstia que se transformaram num tecido vivo. Aliás, isso foi na época em que o Papa Francisco, naquela época, cardeal Bergoglio, estava responsável, né? Então ali não tinha uma descrença. Esses milagres só provam que Deus age soberanamente, não porque falta fé, mas para confirmar a fé viva da igreja em todos os tempos e ritos. Achei isso muito interessante, refletindo sobre essa questão, porque de fato é verdade. Normalmente a gente conhece alguns milagres eucarísticos de pessoas que têm a incredulidade e não que elas confiaram, mas existem os casos, né, gente? Não é porque acontece um milagre que a pessoa tem falta de fé. Nem todos os milagres são dessa forma, não segue esse padrão. Óbvio, né, que vieram alguns comentários, eu printei alguns aqui, sobre essa questão, e é isso que eu quero abordar com vocês. Então, o primeiro comentário aqui: se ocorreram esses milagres eucarísticos em ambientes novos ordos, foi justamente a fé na presença real que se arrefeceu. Primeiro ponto. Se esses milagres eucarísticos aconteceram no ambiente da missa, né, do rito de Paulo VI, depois do Concílio Vaticano II, do jeito que a gente celebra a missa normalmente, que normalmente a gente conhece. Quase, tipo assim, 95% é celebrado dessa forma no rito latino, tá? Não a missa em latim, é isso que a pessoa tá dizendo aqui. Se aconteceu, é porque a fé na presença real de Cristo se esvaiu. Acabou. Aí ainda tem, né, a continuação desse comentário, dizendo que não é que o povo não tinha fé, é que o rito não exprimia inequivocadamente o sacrifício propiciatório de Cristo. E a expressão da presença real era diminuída. Nada surpreendente que ocorra os milagres eucarísticos nestes ambientes. Ou seja, o que a pessoa está querendo dizer aqui? Que o problema não é o povo que não tinha fé. É que o rito de Paulo VI, ele não mostra de fato o que é o sacrifício de Cristo no momento ali da consagração. E aí a presença do Cristo, por conta de um rito, foi diminuída. Então, óbvio que vai acontecer os milagres eucarísticos. E aí, gente, tem outros comentários também do pessoal abordando ali de que o pessoal trata ali o rito de Paulo VI, eles fazem a ligação, né? O rito de Paulo VI com os milagres eucarísticos. Só que vale lembrar aqui que existem milagres eucarísticos anteriores ao Concílio Vaticano II. Inclusive, um dos mais conhecidíssimos e que eu tenho, assim, uma paixão por esse milagre, porque foi o primeiro milagre que eu tive contato quando eu era pequena. Eu tenho um livrinho, já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal, que é o milagre de Lanciano, que ele aconteceu
no século VII. Ali, neste caso, sim, o monge, ele tinha dúvidas da presença de Cristo na Eucaristia. E aí ele viu a hóstia se transformar em carne e vinho, em sangue, diante dos olhos durante a missa. Então, a comprovação veio entre 1970 e 71 e novamente em 1981. Teve as investigações científicas, já falei isso aqui, comprovando que era tecido cardíaco humano e que o sangue era tipo A e não tinha sinal ali de alteração, né? E também o Vaticano se manifestou oficialmente na época como autêntico e até hoje ele tá lá sobre a exposição, então a gente pode assistir, tá? Primeiro ponto aqui, esse é só um exemplo, milagre de Lanciano. Tem o milagre de Bolsena, na Itália também, 1263, onde o sacerdote também tinha dúvida da presença real de Cristo e no momento da consagração a hóstia começou a sangrar, né? E manchou ali o corporal, aquele pano litúrgico. O Papa Urbano IV fez ali uma investigação e depois que confirmou o milagre, ele instituiu a festa de Corpus Christi em 1264. Teve também um milagre em Santarém, em 1247, em Portugal. No caso, uma mulher que estava desconfiada da infidelidade do marido procurou uma feiticeira e lhe pediu uma hóstia consagrada. E aí ela levou pra casa e a hóstia começou a sangrar. Ela foi também investigada aí pelo bispo local, tá? A hóstia continua incorrupta na igreja de São Estevão, em Santarém, né? Que é chamada a Igreja do Santíssimo Milagre. Também teve em 1730, milagre de Siena, onde os ladrões roubaram 351 hóstias consagradas e dias depois eles foram encontrados intactos em uma caixa de esmolas. Teve na França, em 1608, também, que durante a vigília de Pentecostes, o incêndio destruiu o altar, mas a hóstia, ela estava suspensa milagrosamente no ar por 33 horas, sem qualquer suporte visível. Foi reconhecido aí oficialmente pela igreja após uma investigação minuciosa. Prestar atenção nas datas. Por quê? O Concílio Vaticano II aconteceu de 1962 a 1965. Já o rito de Paulo VI, o Novo Ordos, o rito romano na forma ordinária, enfim, ele aconteceu em 1969, tá? A publicação dos livros aí, eles aconteceram em 1970. E depois, né, foram revisados aí, têm sido revisados e também aqui na tradução em português Brasil, né, também teve a sua revisão atual. O que isso quer dizer? Não depende do rito. A gente fala isso, mas não entra na cabeça da pessoa. Não é o rito. Mas o rito diminui o sacrifício de Cristo. Não diminui. Você já leu a instrução do missal geral romano? Você já leu os inúmeros documentos do Concílio Vaticano II que trata sobre a Santa Missa? Se você não vê o sacrifício de Cristo, é um problema seu. Aí é você que tem que se ajustar com Cristo, com a igreja, com a Santa Missa. Aliás, lembremos aí que na Santa Ceia, os apóstolos não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Tem gente que estuda a Santa Missa e não consegue acreditar nisso. Lembremos desses casos aí, os milagres eucarísticos que foram mencionados. Um padre, gente, que estudou e não era o rito de Paulo VI, foi no século VIII. A solenidade de Corpus Christi existe exatamente para nós celebrarmos e professarmos publicamente a fé católica, na presença real de Jesus na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Ela nasceu num contexto histórico de dúvida, de heresia em relação à Eucaristia. Aliás, ela veio a partir do século XIII. Sabe com quem? Santa Juliana de Cornillon. Era uma freira agostiniana que teve as visões místicas com Jesus, mostrando lá a questão do Corpus Christi. Aliás, a imagem de Santa Juliana, eu vou ver se eu acho essa imagem, aí eu coloco aqui, ela está lá na Basílica de São Pedro. Minha xará. Pois é. Acho que por isso que eu amo tanto o Corpus Christi, tenho esse apego pela Eucaristia. Beato Carlo Acutis, que logo será São Carlo Acutis, ele fez também uma pesquisa muito extensa sobre os milagres eucarísticos. E que prova isso que o padre José Eduardo fala, de que também não é só a dúvida da presença de Cristo. Nos anos anteriores existia. E era um ano, gente, que não tinha o rito de Paulo VI. Eram outros ritos. O rito tradicional, em latim, nem tinha ainda as reformas que aconteceram. Então, existem 2 pontos aqui. O ponto de que os milagres eucarísticos não acontecem só por dúvida na presença real. Nesses casos de milagres eucarísticos, que até surgiu o Corpus Christi, sim. Mas existem outros que não. Que a fé do povo foi tão grande que aconteceu ali um milagre eucarístico. Deus quis se fazer presente dessa maneira. Que nós pudéssemos ver, né, ali exatamente a sua carne, o tecido cardíaco de um humano.
para provar aquilo que o padre José Eduardo trouxe no debate com o irmão protestante. E é triste a gente ver que naquele debate, aquilo que o protestante fala, né, o pastor protestante fala, é muitas vezes a atitude de certas pessoas que ligam de que o sacrifício de Cristo só existe no rito em latim, não nos outros ritos, sendo que todos os ritos aprovados pela Igreja Católica acontece o sacrifício de Cristo. Só porque agora usam a palavra memorial e não sacrifício. O padre José Eduardo já explicou isso lá no debate. Depois assistam, gente, o vídeo. De que o memorial é o memorial da paixão de Cristo. E a paixão de Cristo não tem como tirar o sacrifício de Cristo, né? Apesar de alguns tentarem retirar. Então, o pensamento daquele protestante não é diferente de pessoas que tratam o rito de Paulo VI como se ele diminuísse a presença real de Cristo. Não existe isso. Para Cristo, não é o rito que vai diminuir. Aliás, nada diminui a presença real de Cristo. O que diminui é na nossa cabeça, no nosso intelecto, na nossa crença. Então, são os dois pontos aqui. Os milagres, sejam eucarísticos ou não, acontecem ou porque tem muita fé ou porque Cristo precisa mostrar não, né? Ele quer mostrar que ele está ali. Aliás, tem vários milagres na Bíblia que o que Jesus fala? Sua fé te salvou. E é a mesma coisa desses milagres aí que o Padre José mostrou. A fé das pessoas fez com que transbordasse, o nível espiritual transbordasse para o nosso nível aqui, entendeu? Aqui, ó, que a gente consegue ver. Mas isso não depende de rito. Não depende do que você acha ou deixa de achar. Eu quis trazer isso daqui para que a gente não comece a tratar aquilo que é sagrado como qualquer coisa. E as pessoas, infelizmente, elas tratam o rito de Paulo VI como qualquer coisa. E não é só a teologia da libertação marxista. Antigamente era só ela, né? Mas agora os irmãos de outros ritos, né? Principalmente isso, o que a gente mais vê, o latim, trata o rito de Paulo VI como se fosse qualquer coisa. Mas ali existe a presença do Cristo. Existe a vivência do sacrifício de Cristo. O memorial da paixão de Cristo. E isso nós devemos respeito. Se você não gosta, é um problema seu. Se você acha que as pessoas tratam como qualquer coisa, é um achismo seu, mas não é como um todo. Eu vivo esse rito lindo, maravilhoso e aumenta muito a minha fé. Queria saber se você já conhecia esses milagres, se você já pesquisou sobre isso, se você já viu esses absurdos sendo falados sobre a Eucaristia ou também sobre o rito de Paulo VI. Deixa aqui nos comentários. Mas, por favor, filho amado de Deus, principalmente você, que é super fã do rito em latim, faça os seus comentários seguindo essas regrinhas aqui, tá bom? Principalmente porque nós estamos falando da Eucaristia e do rito da Santa Missa, tá bom? Não esquece de deixar o seu joinha neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!